Boa noite, pessoal de Isoladas 1, da aula de segunda-feira do grupo G8. Começando mais uma semana no sistema EAD, né? Como eu falei para a outra turma, é uma semana que esse sistema provavelmente está terminando. O governo já está sinalizando a reabertura de todo o Estado, uma reabertura, espero, com responsabilidade, e nesse ponto G8 vocês fiquem tranquilos, extremamente responsável. Se ele fizer a reabertura, ele está tomando todas as medidas possíveis de segurança para vocês, para todos nós que fazemos o grupo G8. Funcionários, alunos, professores, direção, administração, ok? Pais, né? Afinal vocês vão e voltam, passa a ser um vetor. Então, todo esse processo deverá acontecer com o máximo de segurança quando acontecer. Enquanto não acontece, a gente vai continuar a resolução dos exercícios sobre funções e suas classificações das questões do Enem. Né? Nós temos aí uma média de 5 slides, então esse primeiro vídeo, provavelmente o segundo, talvez eu ainda use isso, e já no terceiro eu retomo ou começo o novo assunto do semestre. Se não, eu começo na próxima segunda-feira, ok? Então, vamos lá. Nós paramos na questão 19, né? Eu vou só para a gente não perder de vista. A questão 19... Podia ter trazer demais. E aí a minha filha se acaba de rir aqui, porque elas estão ouvindo, né? É quando eu erro o slide, elas começam a mangar. É impressionante, né? Então vamos lá, só vou rever a questão 19, já para irritar elas também. Questão 19 do PPL. O mármore, que é o carbonato de cálcio, é um mineral empregado para revestimento de pisos, e um de seus principais constituintes é o carbonato de cálcio, CaCO3. Um sal normal, mas meio aquoso, de caráter básico, porque vem de uma base forte, o Ca, e vem de um ácido fraco, que é o CO3, que vem do H2CO3. Na limpeza desse piso, em solução ácida, ocorre a efervescência. Nessa efervescência, qual é o gás liberado? Bom, se é meio ácido, o H entra no lugar do cálcio. 2H, porque o cálcio é da 2A e 2+, então eu vou precisar de 2H. E aí forma H2CO3, que se decompõe em água e CO2. Então deve sair água, que não é um gás, e o CO2, que é o gás carbônico, dióxido de carbono, letra D, como eu tinha dito na aula passada. Só passei só para a gente lembrar onde a gente parou. Lembrando que esse H entra aqui, o cálcio sai na forma de íon e forma o H2CO3, que se decompõe em água e CO2. É só reforçando, quais são as espécies que eu sou obrigado a saber que pós-seta, produto, automaticamente, eu enquanto candidato ou aluno de qualquer prova na escola que eu estudo, tenho que saber que se decompõe instantaneamente, espontaneamente, e o professor não precisa avisar, o vestibular não precisa avisar. São eles, o H2CO3, ácido carbônico, se decompõe em água e CO2, é sempre bom lembrar, se decompõe em água, que o CO2 vai sair depois. O H2SO3, que é o ácido sulfuroso, se decompõe em água, o SO2 sai depois. E o hidróxido de amônio, NH4OH, que se decompõe em amônia, NH3 e água. Já que eu estou falando de hidróxido de amônio, houve semana um desastre muito grande lá em Beirute, se não me engano, que houve uma explosão muito grande. E a explosão foi dada pelo nitrato de amônio, que é um fertilizante. Eu já comentei aqui, fertilizantes é o NPK. Teve um aluno meu que perguntou se não sabia que fertilizante era explosivo. Eu disse, não, mas fertilizante não é explosivo. O que aconteceu aí é o seguinte, o fertilizante, e ele é muito usado na parte de agroindústria e seus derivados, ele não explode. Agora, se ele eleva a temperatura dele a próximo ou acima de 200 a 300 graus, aí ele se decompõe. Essa decomposição é tão rápida que provoca uma explosão, porque libera gás oxigênio, gás hidrogênio e gás nitrogênio. Então, esses gases, principalmente o hidrogênio, que é um combustível, entra em explosão. Então, aquela explosão foi provocada porque, no mínimo, a região onde ele estava estocado chegou a uma temperatura altíssima. Não posso presumir nem prejulgar, mas o que eu achei estranho foi o armazenamento chegar a essa temperatura. Há indícios, eu acho, de uma má fé. Alguém aqueceu, jogou um explosivo, jogou uma bomba, alguma coisa que provocasse chegar a temperatura de 300 graus. Aí, quando chegou a 300 graus, a bombinha que provocou é nada.
para a explosão que vai vir pelo hidrogênio liberado na decomposição do nitrato de amônio. Ok, pessoal? Porque todo mundo está comentando muito isso aí, foi recente, então eu quero explicar primeiro. Nitrato de amônio, o NH4NO3, é um fertilizante. O país usa. Sergipe é um dos maiores produtores de fertilizantes de amônia, não a partir do nitrato, a partir da ureia, do hemisfério sul. Né? Então, isso poderia acontecer, ou com nitrato de amônio ou com ureia. Mas para isso acontecer, a temperatura tem que ser elevada para provocar a decomposição da ureia, liberando nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Porque, como a gente disse no primeiro ano, é uma decomposição total. Você vai transformar esse composto em substâncias simples. E uma dessas substâncias simples, o hidrogênio, é um combustível extremamente explosivo. Agora, para isso acontecer, a gente tem que ter condições mínimas necessárias. E condições mínimas necessárias, no caso da decomposição de nitrato de amônio, é em torno de 300 graus, de 250 a 300 graus. Então, o armazenamento não ia provocar isso. Ele podia estar no deserto do Saara. 40 graus, 50 graus, não são 200. Eu recebi vídeos pela a minha jornalista de plantão, que é a minha irmã Mércia Mota Miranda. Ela é a jornalista de plantão da família. Tudo que acontece na sociedade, você não precisa acessar nada. Espere que vai vir no Zap. Vai vir no Zap acidentes, questões ecológicas, questões engraçadas. Na pandemia, 7 horas da manhã, você recebe a lista de todas as lives. Se você quer, eu passo o número dela para vocês. Você acordou, ela dá bom dia com todas as lives de todos os estilos. Não é o estilo só não, todos. Dos piores, que só ela escuta e amiga dela, porque é o namorado que canta, horrível por sinal. Dos piores aos top. Todas as lives saem no Zap dela da família. Aí depois disso, aí vem as notícias. A gente acorda, já sabendo todas as notícias do dia. Aí depois ela comenta as piadas assim, de acordo com o nível emocional que ela vai vendo no dia. E à noite ela sempre termina assim. De dia também tem um bom dia, muita paz, muita tranquilidade. E à noite também durma em paz. Ela sempre entra e sai, fechando com energia positiva que envolve a família. Mas no meio, ela não deixa de passar a notícia. Eu acho que isso é efeito da pandemia / aposentadoria. Aí ela vai ter lé nos dedos, vai ser ela. O desencarne dela vai ser provocado por lé nos dedos. Os dela e das minhas duas filhas também disparam no celular. Eu, se tiver só um dedo, porque eu não sei, só uso um dedo, né? Mas eu só uso um dedo. Mas voltando à questão. Entenderam da explosão lá? Eu acho que foi em Beirute, por sinal. Né? Então vamos lá voltar para a questão. Voltando para a questão, parece que eu apaguei sem querer. Questão 20 agora começando. Para preparar uma massa básica de pão. Quer preparar uma massa básica de pão, certo? Essa massa básica de pão, o que é que tem? Deve-se misturar apenas a farinha, né, a água, o sal e fermento. Eu já fiz o que a gente chama pão do estilo do Cristo, né, do JC, aquele pão que você não usa fermento, nem químico, nem o fermento biológico. A própria massa que produz o fermento necessário, ela demora 10 dias para acontecer. Eu fiz isso já tem um tempinho, mas o pão eu achei gostoso. Agora é um pão duro, de uma casca muito dura. O que eu não gostei muito é a demora, são 10 dias só para essa massa. Você bota um pouquinho de farinha, bota água, aí no outro dia você acrescenta mais um pouquinho de farinha e agita, deixa fermentando no lugar escuro. Depois de 10 dias ele está pronto, essa massa, você tira um pouco dessa massa e faz o pão. A outra continua o ciclo, você botando água. Então eu achei que demora muito para você ter um pão. Mas a massa eu achei interessante, né? Realmente o pão é bem semelhante ao que passa nos vídeos sobre o Cristo, que a gente não sabe, né? É o que comento, né? Tanto é que o Cristo nasceu naquela parte do Oriente, mas para os filmes ocidentais, ele é um branco dos olhos azuis e assim cativantes, né? Então, pelo que passa no vídeo, o pão parece ser semelhante, né? Não posso garantir, porque também talvez eu esteja influenciado pelas cores, a tonalidade que a Globo faz nos seus filmes quando quer mostrar um Cristo belo, né? No padrão ocidental, é bom que se frise, um Cristo belo no padrão ocidental. Mas voltando para a minha aula de química. Parte do trabalho deixa-se para o fungo presente no fermento.
Ele utiliza amido e açúcares, carboidratos, hidratos de carbono da farinha em reações químicas que resultam da produção de alguns outros compostos importantes no processo de crescimento da massa. Antes de assar, é importante que a massa seja deixada no recipiente por algumas horas para que o processo de fermentação ocorra. Dobre a massa, né? Seu pai e sua mãe, se faz algum pão em casa, o secretário de vocês, esperam dobrar a massa, bota no lugar um ambiente que chega aos 40 graus, que é o ataque microbiano, e todo o processo fermentativo vai acontecer aí. E aí, quando ele dobra a massa, você leva ao forno. Esse período de espera é importante para que a massa cresça, pois quando ocorre a reprodução de fungos na massa, liberação de energia pelos fungos, letra C, formação de dióxido de carbono, letra B, transformação de água líquida em vapor d'água, evaporação do álcool formado na decomposição dos açúcares. Se você está usando fermento para aumentar o volume da massa, esse volume tem um aumento provocado pela expansão de um gás. A expansão e a formação do gás é do gás carbônico, dióxido de carbono. Correto? Então a resposta é a letra B nessa questão. A letra B seria a resposta. Estou olhando aqui o tempo para eu não errar. A produção do dióxido de carbono, CO2, óxido ácido, anidrido carbono ou óxido de carbono 4, durante a fermentação alcoólica realizada por micro-organismo desse gênero aí, não me pergunte porque minha língua é presa e minhas cílias estão aqui, vai ser a maior mangação, resulta no crescimento da massa do pão. Ok? Questão 21. A questão 21 eu vou começar no segundo slide. Ok, pessoal? Chego já já.